Carrot será a próxima Mugiwara. Zoro é filho de Kaido. Kaido matará Chopper e por isso será morto por Zoro. Ah, o spoiler de 2009, um vídeo que fizemos há 2 anos despretensiosamente sobre um tema que achamos muito interessante. Mas esses vídeos movimentaram toda a comunidade de One Piece e parece que todos só falaram sobre isso por um bom tempo. Mas é claro que esse suposto vazamento, que não passava de um compilado de teorias, não tinha nada de verdadeiro no final das contas. Afinal, ele não falou sobre a morte de Luffy no capítulo 1043, nem sobre a morte do Rei Cobra no capítulo 1054 e muito menos sobre a possível morte de Garp para proteger um marinheiro, que só foi mostrada no capítulo 1088. Na verdade ele fala sobre tudo isso. E a melhor parte, a data mais recente das postagens sobre esse spoiler é 13 de julho de 2020. Ou seja, a maioria dos acertos não foram adicionados depois das revelações do mangá, mas já haviam sido ditos há pelo menos 3 anos. Teoria, vazamento ou spoiler, chamem do que quiserem, mas nesse vídeo nós vamos ressuscitar esse tema e trazer os acertos do suposto spoiler do final de One Piece, que de 2009 não tem nada, mas que acertou muita coisa que estamos vendo só agora no mangá. E aqui nós vamos teorizar sobre o que pode estar certo em relação ao futuro de One Piece e, é claro, zoar o que eles erraram. Mas esse vídeo é fruto de uma análise profunda e de horas de pesquisa sobre o tema, então vale muito a pena assistir até o final. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e se vocês estavam com saudade de vídeos grandes, já deixem seu like e se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. E sem mais delongas, vamos redescobrir o final de One Piece. Antes de começarmos esse vídeo, nós precisamos fazer um adendo. Toda vez que nos referimos ao spoiler de 2009, tenham em mente que estamos falando da teoria da forma como ela ficou conhecida e popularizada. Não estamos querendo dizer que é realmente um vazamento. No fim desse vídeo, vocês é que vão nos dizer se não há algum vazamento nisso tudo e se realmente é tudo balela. No dia 6 de maio de 2021, a comunidade de One Piece parou. Nós fizemos um vídeo sobre o polêmico spoiler de 2009, um compilado de teorias que muitos passavam adiante como sendo um vazamento de alguém que trabalhava com o próprio Oda, contando os futuros eventos do mangá e até mesmo o final da obra. Na época, com pouco menos de 10 mil inscritos, nosso vídeo foi tão apoiado e assistido que motivou youtubers grandes a fazerem seus próprios vídeos sobre o tema. Inclusive, o maior site de One Piece no Brasil fez uma matéria desmentindo o spoiler como um vazamento, com dados das postagens originais. Mas nossos vídeos foram feitos com o intuito de entreter os inscritos com uma teoria incrível, que mexeu até com a gente aqui do canal. Inclusive, a maioria esmagadora do pessoal que assistiu esses vídeos se emocionou junto com a gente e ficamos interagindo com vocês durante a estreia de ambos os vídeos. Mas algumas pessoas levaram isso pro lado pessoal e não gostaram da forma como nós narramos esses spoilers e acabaram tentando descredibilizar o nosso trabalho. Nós não ligamos muito, já que naquele momento estávamos apenas começando no YouTube e logo em seguida fizemos a teoria do Enel, que fez com que nosso canal fosse reconhecido por algo autoral ao invés de uma teoria que já era famosa. Porém, nós não fomos os primeiros a falar sobre o spoiler de 2009, inclusive o maior canal de One Piece do Brasil já havia feito um vídeo falando sobre isso um ano antes do nosso, e naquela época mesmo, muitos pontos dos spoilers já estavam aos poucos se tornando realidade. Mas o que realmente é o spoiler de 2009? Para falarmos sobre isso e antes de passarmos aos pontos de fato, precisamos voltar à primeira postagem conhecida sobre o tema. Como a própria matéria da OPEX encontrou, aliás com um trabalho fenomenal de pesquisa, como sempre todos os links vão estar na descrição, a primeira postagem teria acontecido em 3 de junho de 2013, no antigo One Piece Fórum. Essa página não existe mais, mas através da ferramenta Wayback Machine, que recupera qualquer página em qualquer momento de sua existência, nós conseguimos ter acesso a essa postagem na íntegra. Nela, um usuário anônimo cita vários pontos que aparentemente foram vazados por um dos assistentes do Oda, contando diversos eventos do futuro da obra que nessa época estava saindo do arco de Punk Hazard. Mas nós decidimos ir um pouco mais a fundo nessa página, já que ela não existe mais e aparentemente é a nossa primeira pista sobre o tal spoiler. Tudo indica que a origem dessa teoria é Indonésia e saiu de um outro fórum, o Manga Fox. Descendo os comentários dessa mesma página, nós encontramos o próprio Trafalgar 001, autor do post, com um link para a postagem original. Seguindo esse link, nós damos de cara com o portal Manga Fox. O interessante é que aparentemente em algum momento o autor dessa teoria restringiu o acesso a essa postagem e nós não conseguimos acessar pelas vias comuns. Mas nós não desistimos fácil. Se é para descobrir a real origem desse spoiler, nós vamos até o fim. Usando o mesmo Wayback Machine que falamos
falamos antes, nós conseguimos voltar a data da página até o ano de 2013, e a página que antes estava restrita agora abre com facilidade. A página mostra uma thread intitulada Final de One Piece Revelado, em inglês claro, publicada em 14 de fevereiro de 2012 pelo usuário Arzek347. Em sua postagem ele diz que pegou esse vazamento entre aspas de um blog indonésio, cuja thread foi criada em 29 de setembro de 2010. Observem que a data já está se aproximando bastante do ano de 2009. O conteúdo desse post é exatamente o mesmo postado por Trafalgar 001, fazendo com que ele disse se torne mais confiável ainda, pois não houve alterações. No próprio post mostra que a última data de edição foi em 14 de fevereiro de 2012 às 10h35, comprovando que as informações contidas nesse post não foram adulteradas. Outros usuários acrescentaram informações nos comentários e o autor original prontamente editou, adicionando essas informações ao seu post. O link para essa postagem está na descrição, mas não esqueçam de colocar a data de 2013 para acessar. Mas voltando ao post do One Piece Forum, um usuário chamado Kazuko comentou que existia um boato que em 9 de abril de 2009, a mídia japonesa reportou algumas notícias sobre Eiichiro Oda, incluindo que um de seus assistentes foi demitido e como uma forma de vingança postou diversos spoilers falsos de One Piece, inclusive sobre seu final, e sua esposa enviou diversas ameaças de morte ao Oda. Esse caso foi controlado pela polícia na época. Pesquisando sobre isso na internet, parece que esse boato é realmente verdadeiro, e o caso foi reportado pela Anime News Network. A mulher que ameaçou Oda se chama Tomoko Fukujige, de 27 anos, e de acordo com as autoridades, ela era mesmo a esposa de um dos assistentes do escritório de Eiichiro Oda, mas que foi demitido por alguma razão desconhecida. Suas ameaças foram enviadas ao Oda de setembro a dezembro de 2007, e obviamente na época em que isso aconteceu, algumas informações devem ter sido espalhadas na internet, e é quase impossível afirmar com certeza se alguma delas que é realmente um vazamento. Mas se os spoilers entre aspas vazados são verdadeiros ou não, não importa tanto pra nós agora. O que importa é que essa é a origem do termo spoiler de 2009, e a postagem mais antiga que encontramos sobre o tema supostamente data do fim de 2010. Desde então, diversos outros posts surgiram em fóruns como o Reddit e em diversas datas, mas apontando todas para a mesma origem. O interessante nisso tudo é que mesmo que no momento da postagem dos supostos vazamentos, diversos deles já aconteceram no mangá, os que falam sobre o final de One Piece são sempre muito semelhantes ou até idênticos. É claro que boa parte das pessoas que repostam isso adicionam suas próprias teorias ou editam partes específicas para fazer parecer algo mais real. Mas aqui nós vamos fazer uma análise profunda sobre o que é real e o que não é, e é claro falar sobre as teorias do final de One Piece, que sem dúvidas são a parte mais interessante disso tudo. Uma coisa interessante sobre esse spoiler é que as datas sobre o primeiro vazamento são muito próximas. Alguns dizem 9 de abril de 2009, mas outros dizem que a data é 4 de abril do mesmo ano. Inclusive alguns especificam até mesmo a fonte de origem desse spoiler, que é o fórum Big Two Chan, mas todas as pessoas se referem à origem desse boato como sendo do ano de 2009. Certo, agora que fomos a fundo na origem do spoiler de 2009 e dos principais posts relacionados a esse tema, vamos analisar os pontos mais importantes desse compilado absurdo de teorias e discutir sobre o que pode ser real aqui. Cara, isso vai ser muito divertido. E para começarmos a nossa análise do spoiler de 2009, nada melhor do que começar pelo começo. O primeiro post conhecido na internet sobre o tema, que pode ter iniciado toda essa teoria que dura até os dias de hoje como um fantasma na comunidade de One Piece. A data da postagem original, pelo menos a mais antiga encontrada na internet, como dissemos no início do vídeo, é de 14 de fevereiro de 2012. Então todos os eventos que aconteceram antes dessa data podem ter sido simplesmente incluídos nessa postagem para tentar dar mais credibilidade ao tema. Em 2012 havíamos acabado de sair do arco dos Homens Peixe e estávamos entrando no arco de Punk Hazard. Esse spoiler fala sobre as diversas melhorias que os Chapéus de Palha iriam ter depois do time skip, então são esses os pontos que nós vamos ignorar. Mas tem muita coisa aqui que nem sequer tinha sido mencionada no mangá e que para a época eram teorias muito elaboradas e até um pouco absurdas. O autor da postagem enumera diversos confrontos que não haviam acontecido ainda na obra, e alguns deles são até óbvios que iriam acontecer naquele ponto da história, como Kaido versus Chapéu de Palha, já que Luffy mesmo disse que iria chutar a bunda de todos os Yonkous. Mas alguns deles são bem interessantes. Yonkou versus governo mundial. A formação Yonkou naquela época era composta por Shanks, Big Mom, Kaido e Barba Negra. Os três primeiros eram muito improváveis de se voltarem contra o governo, já que eles tiveram todo o tempo e poder do mundo para fazer isso e não haviam feito até então. Mas o que estamos vendo agora é uma organização para caçar marinheiros criada por Bug, um dos 4 imperadores. E indo de encontro à marinha, ele logicamente desafia o governo mundial como um
um todo. Além disso, e muito mais específico, temos Luffy, que foi recém-declarado como Yonkou e está prestes a enfrentar Sanjay Garcia Saturn, um dos Gorosei em pessoa. É claro que tudo isso poderia ser imaginado, já que alguma hora Luffy iria enfrentar o governo, mas até mesmo o Bug está fazendo isso. O próximo ponto é Kizaru vs Dragon. Esse não aconteceu ainda, mas no momento da gravação desse vídeo, Kizaru está indo de encontro aos Mugiwaras e Luffy está em perigo real. No arco de Egghead, Vegapunk se comunicou com o Dragon e o mencionou diversas vezes, e agora o próprio Vegapunk está correndo risco de morte. Sinceramente, seria o momento perfeito para um confronto entre esses dois personagens, e não me surpreenderia se isso realmente acontecesse. Alguns outros pontos estão muito longe de acontecerem, como Supernovas vs Chichibukais, Akainu vs Piratas de Barba Branca e a morte de Barba Negra pelas mãos de Kobe. Então vamos falar um pouco mais deles mais à frente. Mas um ponto específico nos chama a atenção. Personagens importantes irão morrer, como Sengoku, Garp, Akainu, Shanks e Kizaru. Mais uma vez, isso é um belo de um chute. Não há nada de específico nesse ponto, e se tivéssemos que apostar na morte de algum personagem, ele com certeza estaria nessa lista. Mas imaginem quem leu esse spoiler há mais de 10 anos pensando que seria impossível Garp morrer, porque ele não havia feito tanto na obra, lendo agora o capítulo 1088. A sensação de perigo real que o Oda finalmente está conseguindo colocar em seus capítulos está definitivamente ao redor desses personagens, e existem chances reais de cada um deles morrer antes do final do mangá. Só que o autor não joga essa lista ao acaso simplesmente, mas ele completa com o seguinte ponto: alguns vão morrer pelas mãos de Barba Negra. Aí já começa a ficar bem mais interessante. Garp foi morto, entre aspas, por alguém da tripulação de Barba Negra, e a teoria mais aceita é que Shanks será morto pelo próprio Tite. Será que mais alguém dessa lista pode ter o mesmo destino? Mas nem só de boas teorias vive o spoiler de 2009. Quem lembra aqui da morte do Chopper pelas mãos de Kaido? Ou do Zoro abrindo seu olho esquerdo na luta contra Jack e liberando um poder absurdo? Ou até mesmo Kaido sendo o pai de Zoro? Esses são pontos que ofendem os criadores de teoria e estão longe de serem qualquer coisa parecida com spoilers. Não sei o que passou na cabeça de quem escreveu isso, mas isso não poderia ser mais absurdo. Tudo bem que antes do arco de Wano, o hype era gigante em torno de Kaido e do que ele poderia fazer com os Mugiwaras. Afinal, era o arco que o Oda sempre quis desenhar e que faria Marineford parecer brincadeira de criança. Mas matar o Chopper antes mesmo que ele concluísse os sonhos de sua vida seria péssimo em todos os sentidos, e nesse ponto nós podemos ver o porquê esse spoiler foi tão descredibilizado ao longo dos anos. Muita gente usou isso para distorcer a narrativa do Oda simplesmente por hype, e isso foi péssimo para o que pode ser considerado uma das maiores e mais famosas teorias de One Piece, uma das poucas que durou tanto tempo na fandom. Deixando novamente claro que nós sabemos muito bem que isso tudo não passa de uma grande teoria feita no momento certo, mas eles poderiam ter se esforçado um pouco mais nessas partes, né? Bom, mas chega de falar dos erros, e vamos ao que essa teoria acertou até agora, e não é pouca coisa. E aqui, vamos colocar o recorte temporal mais antigo possível de cada postagem, pois elas realmente têm alterações ao longo das repostagens e fica difícil acompanhar o que é original e o que é editado. Mas como nós dissemos, nós fomos a fundo nisso. O primeiro post com a postagem mais completa é de 8 anos atrás, mais precisamente 20 de agosto de 2015, enviado por um usuário deletado do Reddit. Esse post fez ressurgir a teoria do spoiler de 2009, inclusive o mencionando no começo da postagem, e traz diversos pontos que não apareciam no primeiro post, e alguns deles foram colocados ali para dar mais credibilidade à postagem, como Barba Branca e Ace irão morrer, e Luffy irá reencontrar alguém que ele amava e pensava que estava morto. Porém, por essa postagem ser de agosto de 2015, auge do arco de Dressrosa, é óbvio que esses pontos foram simplesmente adicionados ao spoiler para fazer parecer que quem vazou realmente tinha acesso a informações do Oda, já que tudo isso já havia acontecido no mangá e o vazador, entre aspas, acertou. Mas é aqui que fica interessante. Justamente pelo post ter sido feito em 2015 e ter sido arquivado, é impossível que tenha sido editado posteriormente, já que os comentários mais recentes datam de meados de 2016. Ou seja, tudo que tiver nesse post que aconteceria no mangá depois de Dressrosa realmente é uma teoria e não foi acrescentado depois. E é aqui que nós vamos entrar. Barba Negra vai começar uma guerra contra a Marinha e vai vencer. Esse é um ponto bem específico, já que nessa época a Barba Negra não esboçava nenhum movimento contra a Marinha, muito pelo contrário. O único movimento de Tite só aconteceu no arco de Wano, quando ele disse que queria pegar algo antes da Marinha. E agora nós presenciamos o incidente de Amazon Lily, onde Kobe foi sequestrado por Tite, e o incidente de Hashinozo, onde Garp e os outros membros da Marinha e da SWORD foram resgatá-lo. Nesse último, Garp foi apunhalado no peito por Aokiji, um dos comandantes de Tite, e foi dado como desaparecido para o
mundo. Uma batalha do bando de Teach contra a marinha, na qual Teach foi o vencedor. Isso com certeza é uma declaração de guerra. E é claro, sem falar no navio de Barba Negra nos arredores de Egghead, que com certeza significa que algo acontecerá durante ou no fim do incidente que envolverá o bando de Teach. Então, esse ponto é bem promissor. Outro ponto é, depois que Luffy derrotar Kaido, ele será capturado por Smoker e enviado para Impel Down. Sabo e a tripulação irão resgatá-lo. Calma, eu sei, Smoker não captura nem o Beppo, quanto mais o Luffy. Mas dá pra especular algumas coisas aqui. No momento do lançamento desse vídeo, surgiram diversos boatos entre os vazadores semanais de One Piece que sugerem uma possível derrota de Luffy e seu bando na ilha de Egghead. E sinceramente, nós temos uma frota de 100 navios de guerra da marinha, um almirante e um Gorosei. Vocês acham mesmo que todos os Mugiwaras vão conseguir escapar tranquilamente desse exército e seguirem no Sunny para a próxima ilha? O editor mesmo já disse, o incidente de Egghead vai chocar o mundo inteiro. Imaginem a captura momentânea de Luffy pelas mãos de um Gorosei, que até hoje era apenas um velho que governa o mundo. Ele poderia ser resgatado por Shanks ou até mesmo por Dragon e Sabo antes de chegar na prisão de Impel Down ou até na própria terra sagrada de Mary Jua. É claro, esse ponto é apenas uma teoria para o futuro, mas como é um futuro bem próximo, nós decidimos colocá-lo nessa parte do vídeo. Mas vamos para outros pontos colocados em posts mais recentes, mas que ainda assim são impressionantes. Existem dois supostos vazamentos mais completos do ano de 2020, que também se intitulam como spoiler de 2009, mas que aqui já não tem como ser o mesmo, porque são totalmente novos e de mais de 10 anos à frente de sua suposta origem. Mas eles são muito detalhados e contam os eventos que também não haviam acontecido na época de seu lançamento, e isso pode ser comprovado com um simples fato. Nossos primeiros vídeos sobre o spoiler de 2009 foram baseados em grande parte nessas duas postagens, e esses vídeos foram lançados há 2 anos. Naquela época estávamos no auge da batalha de Onigashima, mais precisamente no Domo, e há vários pontos dessa teoria que na época dos vídeos ainda eram especulativos, mas que se mostraram verdadeiros, como que Zoro teria sua chance contra Kaido, já que ele deixou uma cicatriz no Yonkou, que outro Yonkou iria morrer, foram 2 de uma só vez, e que a perna de Sanji seria quebrada durante a guerra. Não só a perna, mas seu corpo inteiro foi quebrado. Esses por si só são fatos impressionantes, porque tirando do Zoro, é claro, os outros dois são extremos, e não são teorias gerais e fáceis de acertar. Porém, tem alguns mais. Luffy morre rapidamente devido à fadiga de seu corpo. Esse em específico é sensacional. O vazador até especifica que Luffy vai ficar morto por 5 minutos, querendo dizer que é um curto espaço de tempo. E é exatamente isso que acontece no capítulo 1043, quando Luffy é nocauteado por Kaido mais uma vez e literalmente morre por alguns minutos. Outro spoiler, o pai de Vivi morrerá no Reverie. Ok, o capítulo 956, Big News, foi lançado no final de 2019. Nele foi anunciado ao mundo que houve uma morte na Reverie, e o capítulo inteiro foca no Sabo, dando a entender em diversos pontos que foi ele quem morreu. Mesmo com isso, muitos já teorizavam que quem havia morrido de fato era o Rei Cobra e não o Sabo. Mas mesmo assim é impressionante que só com esse capítulo a pessoa que fez esse post cravou a morte de Cobra, que só foi confirmada oficialmente nos capítulos mais recentes do mangá. Outro spoiler interessante, Garp morrerá protegendo Smoker contra um dos almirantes. Esse é interessante apenas pelo teor dele, Garp morrendo para proteger alguém da marinha e supostamente contra um dos almirantes, que foi exatamente o que aconteceu no capítulo 1088. Eu sinceramente não sei que fixação esses teoristas têm no Smoker, mas ele está em todos os pontos desse spoiler que envolvem a marinha, é impressionante. Mas eu não duvido que isso pode acontecer realmente na guerra final. Da mesma forma que Garp se lançou na frente de Kobe para protegê-lo do ataque de Shiryu, ele poderia fazer o mesmo para proteger alguém de um golpe de Akainu. Imaginem se isso acontece com o próprio Luffy, em um paralelo com a morte do próprio Ace, mas dessa vez sendo Garp a salvar seu neto, como ele não conseguiu fazer em Marineford. Seria poético e uma morte digna de um dos personagens mais incríveis de One Piece. E esse foi o último spoiler que já se concretizou, ou que pelo menos está bem perto de se concretizar na obra. Daqui pra frente são especulações e teorias sobre o final de One Piece, e não vamos nos prender muito a isso porque nós já fizemos 2 vídeos sobre isso. Mas vamos fazer algo interessante aqui. Vamos unir todos os pontos em uma narrativa cronológica e linear, respeitando as datas de postagem de cada spoiler entre aspas, e vocês vão nos dizer se daria um bom final para One Piece. Lembrando desde já que os links de todos os posts utilizados para fazer esse vídeo vão estar na descrição, acessem à vontade e vejam todos os pontos que nós não colocamos nesse vídeo.
Shanks vai deixar uma cicatriz no olho de Barba Negra. Barba Negra matará o Shanks e se tornará o rei dos piratas por um curto período. Barba Negra será morto por Luffy enquanto estiver atacando seu Gear 5 no final de Laugh Tale. A execução de Luffy está agendada. Haverá um acordo de Law com os Mugiwaras para fazer de tudo para salvar Luffy. Bonchan se juntará à equipe. Enel voltará com um exército enorme. Uranus é uma pedra e Dragon a possui. No dia da execução, a tripulação e a grande frota chegarão, incluindo a tripulação de Law. Os piratas de Barba Branca chegarão no dia da execução de Luffy, assim como os piratas Kuja. Os piratas de Barba Negra também estarão lá. O exército revolucionário chegará, mas o Dragon não vai estar lá por Luffy. Ivankov e Sabo entrarão na guerra para salvar Luffy. Zoro chorará e pedirá desculpas a seu capitão e diz que se matará se não conseguir salvá-lo. Bartolomeu chorará e jurará sua lealdade aos Mugiwaras para sempre. Zoro fará o primeiro ataque. Akainu gritará que a marinha vai ganhar a guerra. Todo mundo está nervoso porque o número de piratas na execução é 3 vezes maior do que na guerra anterior. Sanji morrerá na Grande Guerra. Ele diz a Luffy para ir para o grande mar que ele queria ver, sorrindo para Luffy enquanto diz isso e em seguida morrendo em seus braços. Noa será consertada pelos homens do país de Wano. Luffy destruirá a Ilha dos Tritões como Madame Charlie previu. Luffy destruirá a Red Line e Mary Joyce e o mar será unificado, e o sonho de Sanji se tornará realidade. Bom, esse seria o final de One Piece de acordo com todos os spoilers. Ufa! Finalmente podemos encerrar de verdade esse assunto e dormir em paz, sabendo que tudo não passou de uma grande teoria que durou mais de 10 anos, mas que conseguiu nos divertir e emocionar demais. Nós queremos agradecer demais a todos vocês, não só os que viram esse vídeo até aqui, mas os que viram nossos primeiros vídeos sobre essa teoria e nos apoiaram. Vocês entenderam de verdade que nosso objetivo é viver One Piece intensamente, mesmo que isso tudo pareça muito absurdo. Afinal, a melhor parte dessa viagem não é e nunca será o fim, mas sim a jornada para chegarmos até lá. Continuem teorizando sobre o fim de One Piece e não deixe que ninguém fale que suas teorias são ridículas ou absurdas demais para serem verdade. Afinal, o sonho dos homens não tem fim. Esse vídeo aqui deu muito trabalho para fazer, mas eu garanto para vocês, valeu a pena cada segundo. Comentem aí quais suas melhores teorias para o final de One Piece e vamos enriquecer ainda mais esse spoiler, que de spoiler não tem nada, mas é muito divertido imaginar como vai ser o final épico dessa obra maravilhosa. Novamente, muito obrigado pelo apoio de vocês, e se vocês chegaram agora no canal, sejam bem-vindos e já se inscrevam, porque nós vamos teorizar todos os dias juntos até o fim de One Piece. E é isso, galera. Valeu!